Olá pessoal, boa tarde. Tô tendo que improvisar a apresentação porque eu tô saindo de um outro evento agora, então falei vou parar um pouquinho para poder conseguir passar o nosso recado aí com o trabalho sobre Anísio Teixeira e a relação entre educação, autoridade e espaço público, numa perspectiva educacional contra o autoritarismo. Ah, Enviando a apresentação para os senhores poderão acompanhar melhor, mas o que eu gostaria mesmo nesse momento é de trazer a reflexão a respeito do que foi essa personalidade tão importante para a educação brasileira, né? Anísio Teixeira. E Anísio Teixeira, aquele baiano, né? De que é um homem do seu tempo, mas que na verdade ele tem a oportunidade de ser um homem da virada do século. Ele nasce lá em 12 de julho de 1900, né, na virada literalmente do século, num momento, né, em que algumas transformações brasileiras ainda vão acontecer, e vai se corporificando isso, principalmente na região de onde ele é, né? É um baiano do interior da Bahia, e ele é educado no ensino jesuítico, tanto a formação básica de Anísio, o que nós temos hoje de ensino médio também, na educação religiosa, e ele se vê inclinado a entrar, né, a seguir seus estudos na educação religiosa. No entanto, os pais de Anísio não concordam muito com essa sua escolha e incentivam a cursar direito. Aí, nesse momento, Anísio cursa a faculdade de direito, e o seu horizonte se abre para outras perspectivas também. Mas ele não abandona o pensamento em torno da educação jesuítica como um padrão, como um modelo. O mais importante, né, que nós nos preocupamos de trazer essa discussão a respeito de Anísio, era a sua preocupação em 4 categorias, né, em 4 pilares, e elas estão disponíveis inclusive no tema. Bom, o primeiro é a questão da autoridade e do autoritarismo. Na verdade, para Anísio existia uma autoridade interna e uma autoridade externa. Então, essa autoridade interna é a autoridade na qual cada ser humano deve desenvolver em razão da sua autodireção, para que ele se autodirecione, para que ele esteja livre, né, para a formação do seu pensamento, emancipado na construção de suas ideias, e tenha autoridade, autonomia para seguir os seus próprios rumos. Diferente do autoritarismo, que é uma autoridade externa, na qual obriga o sujeito a seguir regras, né, aos controles. E uma outra categoria que a Anísio coloca também pra gente, deixa, né, como legado também pra gente, é a categoria, vamos falar sobre o ensino público. Ele se pega muito a questão do ensino público, porque, pensa bem, Anísio é um baiano e ele vê ali na sua região, embora ele não fosse de classe econômica carente, enfim, mas ele convivia com esse espaço de sociedade que precisava, que ele identificava um maior desenvolvimento se apostasse na educação. E o índice de analfabetismo na região, né, no seu estado, é extremamente alto, até porque não era prioridade, não era o objetivo, né, naquela época.
mas sim a educação voltada para a elite, a educação voltada para os que tinham uma melhor condição. E, portanto, o ensino privado era uma prioridade, e não o pensamento no ensino público, né? Principalmente o ensino que na época se baseava no ensino religioso, né? Católico. E aí Anísio chega, né, depois que ele faz a faculdade de Direito, e ele viaja a primeira vez para os Estados Unidos e conhece o modelo americano de educação, voltado para uma maior autonomia, né? Nós não vamos discutir aqui a questão de política ou partidária ou metodológica, não é esse o objetivo aqui, mas ele volta dos Estados Unidos com o seu pensamento um pouco mais mudado. Opa, peraí, será que é dessa forma que tem que ser a educação brasileira? Eu estou vendo um país mais adiantado, pensando em uma educação que ela seja mais completa, em que haja um espaço e que esse espaço seja organizado em termos de infraestrutura, por exemplo, até porque na região onde ele morava não existiam escolas em termos de estrutura organizadas, né? Então um balcão com mesa, com professor, com um ensinador, né, atenderia o suficiente ali. E o ensino público não era um objetivo, não era pensado. Então Anísio ele volta para o Brasil pensando na escola como espaço público e na educação laica. Então isso começa a incomodar aos que detinham na época a maior autonomia em relação que ditavam as regras em relação ao que nós chamamos hoje de currículo escolar, hoje nós falamos de Base Nacional Comum Curricular, e obviamente não era esse nome à época. Muito bem, então Anísio volta e aí ele já está pensando no ensino que seja em especial voltado para a formação daquela criança, num espaço que seja mantido pelo governo, um espaço público, uma educação que seja laica, né? Ou seja, já contrário àquela que ele teve, não mais jesuítica. Ele pensa numa educação que seja emancipatória, em que as crianças tenham a oportunidade de conhecer os conteúdos curriculares, né, das disciplinas, como português, matemática, enfim, mas também tem um contato com a natureza, tem um momento artístico, tem um momento de construção e solidariedade com os outros, de convivência, né? E essa era uma preocupação do Anísio muito grande. No entanto, como a igreja detinha, né, os privilégios educacionais à época, isso começa a entrar num certo desconforto, né? Essas ideias começam a tirar da zona de conforto muitos líderes políticos à época, mas como eu falei, nós não vamos entrar nesse discurso agora. Vamos nos focar no que pensava Anísio mas por fim, né, no decorrer dos anos, em sua trajetória, ele, quando volta dos Estados Unidos, ele volta já com mestrado em educação, e na segunda vez que ele vai para os Estados Unidos, ele consegue concluir o doutorado em educação. Ele é o primeiro, né, educador que nós temos assim, formado, né, e começa a levantar essa bandeira tão importante para a gente aqui na sociedade brasileira. No entanto, quando ele volta e ele começa a colocar as suas ideias da importância do ensino para as pessoas mais humildes, as pessoas que não são da elite,
né? Para crianças sem condição financeira alguma, que não teriam condições de estudo nenhum, quem dirá para um projeto um pouco mais audacioso, aliás, um pouco mais não, muito audacioso, que foi o que ele conseguiu realizar com a Escola Parque, na qual a base era da educação integral em tempo integral. Então, depois disso, no Brasil, nós vimos outros movimentos, como nós tivemos há alguns anos os brisolões no Rio de Janeiro, temos os CETECs, né? Com sua proposta maravilhosa, mas a Anísio, no Brasil, é o precursor dessa ideia, né, desse pensamento da educação não preocupada para formar o homem para o mercado de trabalho, mas uma educação preocupada para formar o ser humano para a vida, uma educação emancipatória, uma educação para a liberdade, né? Para Anísio, o conhecimento trazia liberdade, né? E ao encontro do que Anísio pensava e pelo que ele lutou, também já falava Platão a respeito do conhecimento, trazia liberdade, e os ensinamentos de Jesus Cristo também, né? A respeito do conhecimento, trazer a liberdade, e nós acreditamos que é necessária a construção de um conhecimento pelo próprio aluno. Anísio apostava no método científico, ou seja, não existia uma fantasia, então através do método científico o sujeito poderia testar, vivenciar, né, aquele conhecimento que estava sendo adquirido. Então não era algo fantasioso, pelo contrário, completamente possível, porque ele seria experienciado, seria vivido. E aí Anísio traz, dentro de uma proposta de educação para uma classe menos favorecida, uma educação com o propósito de ser emancipatória, a fim de formar sujeitos pensantes, sujeitos críticos, não é? Uma educação integral que abrangesse não só as questões das ciências, mas também humanística, não é? Porque ele acreditava que a solidariedade entre os homens, a construção de algo que fosse cooperativo, né? Seria a solução para muitos embates e conflitos da sociedade moderna que era ela. Então, isso traz um impacto muito maior para o ensino público e privado, mas, sobretudo, acaba fomentando o que nós temos muito forte, né, na característica da educação brasileira, que é na sua dualidade estrutural, né, entre o público e o privado. Então, quando a gente começa a se preocupar com o público, que era o que a Anísio estava fazendo, né, se preocupando com o ensino público, a responsabilidade do Estado, um ensino laico, né, tirando a supremacia da igreja, isso começa a inquietar. E isso é algo que para nós, professores, precisa ser um motivo de reflexão muito grande. Não porque a gente vai discutir sobre público e privado, mas porque a gente precisa discutir sobre qual é o nosso papel em sala de aula, em relação ao processo, né, de desenvolvimento do pensamento crítico do nosso aluno, na construção dessa autonomia, que a Anísio chamava de autonomia interna, contra a autonomia externa, que, né, nós lemos aqui por autoritarismo, né, pela necessidade de seguir regras. Não que hoje nós, enquanto docentes, não vamos seguir regras, mas é possível que
nós pensemos a respeito, o nosso pensamento também seja embolido de criticidade e que nós sejamos veículos, nós sejamos mediadores, nós sejamos os anjos, talvez assim, que vão contribuir para o pensamento crítico e emancipatório dos nossos alunos. Então era isso que eu queria transmitir, né? E numa outra oportunidade, quem sabe, a gente discutir um pouquinho mais desse trabalho belíssimo, dessa proposta belíssima, através de Anísio, né? Idealizada por Anísio Teixeira, que foram as escolas Parque. Um abraço, pessoal. Obrigada pela atenção.